A gente já vai começar, está no horário, aí em respeito aos pontuais, vamos ser pontuais também, né? Sejam bem-vindos a mais esse minicurso aqui, que é o minicurso Como Elaborar Feiras Escolares. É uma demanda dos professores que foi colocada naquela avaliação que tem logo depois da feira, e nós estamos buscando atender essas demandas dentro das nossas possibilidades. Então, estamos aqui hoje, eu e Carlos Alexandre. Carlos, abre aí o microfone, dá bom dia para o pessoal. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um minicurso ofertado aqui pela Cienarte, a nossa feira científica, né? Que a gente costuma dizer que é a festa científica de Sergipe, porque é o dia em que todos nós nos encontramos, né, para celebrar o conhecimento através da ciência. Então, que tenhamos um ótimo minicurso. É isso aí. Pessoal, quem está controlando o chat é Claudinha, e às vezes eu não vou enxergar o que vocês estão escrevendo aí, então, desde já, fiquem bem à vontade para abrir o microfone e interromper. Esse momento é para ser um momento interativo mesmo, tá? Não se preocupem em me interromper no meio da frase, fiquem à vontade, mas vamos aproveitar esse tempo para tirar as dúvidas, para que a gente saia daqui com uma bagagem maior do que entramos, tanto vocês quanto nós, eu e Carlos Alexandre, porque nós estamos aqui justamente para esse momento de troca e aprendizagem, né? Então, vamos iniciar com os slides. A gente pensou esse minicurso que está dentro do objetivo geral da Cienarte, que se a gente olhar para as ODSs, né, da ONU, o objetivo principal da Cienarte estaria focado na ODS 4, que é a educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Esse é o primário, mas acaba tendo outros impactos secundários, como igualdade de gênero, redução das desigualdades, porque a gente oportuniza que, ainda mais agora, né, com algumas mudanças no regulamento, que todas as escolas sejam contempladas, que todas as áreas de conhecimento científicos sejam contempladas também, e aí vai mais adiante, porque através do projeto a gente trabalha, a gente recebe projetos aqui para apresentar, envolvendo saúde, bem-estar, energia limpa e acessível, empreendedorismo, né, e vários outros temas que contemplariam outros desses objetivos da ONU elencados aqui, outros desses 17. Então, eu acredito que nós trabalhamos juntos nesse projeto para trazer mais próximo da sociedade sergipana esses objetivos da ONU. Aí eu gostaria de interagir um pouco com vocês. Eu sei que eu estava vendo a estatística dos inscritos, a maioria conhece a Cienarte e a maioria dos que estão aqui pretendem participar esse ano. Se pretendemos participar esse ano, é porque, de alguma forma, nós achamos que vai ter um impacto positivo, tanto para nós quanto para os estudantes, né? Afinal de contas, para tudo que a gente faz, precisa de motivação. Então, eu queria interagir um pouco com vocês, vou testar, fiz um teste preliminar, mas vou testar agora com a galera toda, né? Eu gostaria que vocês entrassem nesse... desculpa, coloquei o negócio errado. Eu vou colocar um link aqui no chat e eu gostaria que vocês entrassem e respondessem a essa pergunta que está aqui.
Só um minutinho, deixa eu achar o link. Pronto. É uma ginástica aqui, viu? Aqui. Pessoal, coloquem de 1 a 3 palavrinhas. Entrem nesse link que eu acabei de colocar no chat. Coloque de 1 a 3 palavrinhas. Põe uma, dá o enter, põe outra, dá o enter, põe outra, dá o enter, em uma palavra, respondendo essa pergunta em uma palavra. O que a feira de ciências significa para os alunos? É o mesmo que perguntar qual é a nossa motivação, né? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Tá entrando aqui. Conhecimento, investigação, aprendizado, entretenimento, interação, passear na UFES, novas experiências. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o que está aparecendo. Foi Mário Jorge que me ensinou a usar essa ferramenta aqui, que eu sei usar mais ou menos. Não estou conseguindo, por exemplo, colocar em tela cheia, mas é para dar uma ideia. Para dar uma ideia também do que a gente espera, em relação a esse movimento de feiras. Não é só a Cienart, mas são também as feiras escolares, são também as outras feiras de abrangência nacional que as pessoas já estão começando a participar. E a gente percebe que o conhecimento está no ponto central, mas a criatividade também entra, o entretenimento, uma vez que o conhecimento com entretenimento, a gente tem uma fixação maior, porque tem um apelo para o emocional. O protagonismo, que é a construção do conhecimento a partir dos próprios estudantes, as descobertas, a aprendizagem significativa, né? Aquela aprendizagem que entra no nosso contexto e que a gente vai levar para o resto da vida. Tem passear na UFES também, porque, afinal de contas, o aluno que vem para cá no dia da Cienart, ele vê o futuro dele, abre as perspectivas, ele se sente parte da universidade e, portanto, mais motivado a vir para cá. Então, é isso, pessoal. Isso é o que nos move, essa é a nossa motivação. E, tendo, então, essa motivação em mente, é que nós vamos começar essa construção hoje, que a nossa ideia é que cada vez mais sejam realizadas as feiras escolares, e cada vez mais, através dessa realização, a gente seja instrumentalizado para participar dos outros eventos, né? Seja a Cienart em nível estadual ou
outras feiras em outros níveis. Bom, o que acontece na Cienat, e aí vou falar da nossa experiência, é que nós gostaríamos de 100% de participação do Estado. Nos projetos, a gente sempre coloca, olha, nós estamos em 87%. Esse 87% são 87% das cidades de Sergipe, em algum momento, já participaram da Cienat. Mas esse 100% que a gente mira aqui é 100% dos estudantes participando de alguma forma nesse processo de desenvolver um trabalho científico e apresentar numa feira escolar. Tem um abismo entre os nossos 87% e os 100% que nós queremos, né, os 100% de participação. E a estratégia que nós pensamos é justamente fomentar aquele momento, aquele passo em que dá para 100% dos estudantes participarem, que é a feira escolar. Porque 100%, deixa eu pegar o laser aqui, 100% vão participar da feira escolar, porém, nem todos vão ser selecionados para participar da feira estadual. É fato. É só a gente vir aqui no dia da Cienat e ver, não caberia 100% dos estudantes de Sergipe no espaço que a gente tem. Não daria para ter 100% dos trabalhos desenvolvidos no Estado, nem que a gente fizesse um mês de Cienat, não daria para contemplar todo mundo. E desses que participam da etapa estadual, uma porcentagem ainda menor vai participar da etapa nacional, e eu poderia incluir aqui a etapa internacional, porque em 2024 nós tivemos trabalhos selecionados para eventos internacionais. Então, olhando sob esse ponto de vista, a gente conclui que o real elemento de formação da sociedade é a feira escolar, porque a sociedade vai ser composta por esses 100% aqui, seja de escola pública, de escola particular, de escola técnica, de EJA, o que for, mas são esses 100% que são os cidadãos daqui a alguns anos que vão ser a força de trabalho, que vão ser a mola propulsora das decisões da sociedade como um todo. Alguém abriu o microfone aí, eu não estou vendo quem é, mas fique à vontade, se quiser falar. Então, a nossa ideia é justamente discutir como realizar essas feiras escolares, como fazer com que elas sejam inclusivas, e é um processo. Da primeira vez, talvez não aconteça como é o nosso sonho, mas esse processo ele vai acontecendo. A Cienat está no 15º ano, eu garanto para vocês que no primeiro ano foi complicado, não foi o que a gente pensava. E aí vai se aproximando cada vez mais do que a gente quer. Mas houve muitas mudanças de lá para cá. Uma dessas mudanças é que quando a Cienat começou, não havia, por exemplo, financiamento para a feira escolar. Não tinha essa possibilidade, que agora existe. Não havia uma conscientização da Secretaria Estadual de Educação de que é importante a gente usar a ferramenta científica como uma forma de ensino também, não abandonando o ensino tradicional, mas é também uma forma de favorecer esse ensino, daquela aprendizagem significativa que foi colocada ali na nossa nuvem de palavras. E, então, digamos assim, a nossa realidade atual é muito mais favorável a que a gente tenha essas feiras escolares. De modo que a gente pretende hoje delinear, então, o que deve ser feito, como é que a gente faz essa construção, porque é uma construção, não dá para a gente chegar e falar assim, olha, amanhã vamos fazer uma feira escolar, não tem como isso. Então, nós precisamos seguir uma série de etapas. Eu gostaria, antes de começar essas etapas, eu gostaria de saber se no chat alguém já coordenou ou participou de feira escolar. Coloque aí
eu coordenei ou eu participei anteriormente, porque ajuda a gente saber também quanto de experiência está trazendo. Deise levantou a mão. Deise, pode falar, meu bem. Não, só para compartilhar mesmo, que também já participei. Inclusive, eu já trabalhei também na área profissionalizante, e aí participei ano passado de uma semana lá em Brasília, que é muito bom mesmo. Joia. Pronto, não tem muitas manifestações, então eu vou imaginar que tem uma parcela, mas a maior parte aqui, sim, está aumentando. Mas uma boa parte das pessoas que nós temos aqui nessa reunião possivelmente vão participar ou pretendem coordenar uma feira escolar, estão pensando no assunto. Eu conto com a ajuda de quem já, muito mais de Carlos Alexandre, né, mas de todo mundo que já participou, já coordenou, para apontar coisas que eu esqueci aqui ao longo da minha fala. Então, tem esse antes, durante e depois, e eu considero que um antes, que é crucial, é definir um coordenador geral, porque esse coordenador geral é aquela pessoa que, de fato, vai conduzir o grupo a realizar o processo como um todo. Então, é ele que vai estimular os demais a cumprir as tarefas, é ele que vai convidar a equipe, unir essa equipe em torno de um objetivo. Enfim, tem que ser uma pessoa, ou é desejável que seja uma pessoa que seja um líder sem ser um chefão. Então, é a pessoa que mais trabalha para até estimular as outras pessoas a trabalhar também. Não vai só ficar dando ordens, né? É aquela pessoa que vai acompanhar o andamento, vai identificar falhas, vai identificar atrasos, vai dialogar para pensar em ações corretivas. É aquela pessoa que vai, muitas vezes, ter que escrever o projeto para conseguir os recursos. Na Cienat, esse ano, pela primeira vez, a gente conseguiu desvincular isso. Não fui eu que escrevi o projeto, isso foi uma vitória pessoal para mim, porque é estressante escrever projeto, fazer prestação de contas, juntar nota fiscal. Então, é bom contar com pessoas a mais na equipe para auxiliar nessa parte, mas nem sempre tem. É bom saber que nem sempre tem. Então, tem que ser uma pessoa realmente motivada, que queira ocupar esse papel de coordenador geral. Não é uma coisa que o diretor vai chegar e nomear alguém e as coisas vão sair a contento. Não vai. A pessoa, o coordenador, ele tem que estar motivado para esse trabalho. E aí vem as próximas etapas, que é formar a equipe, e a gente sempre sugere que nessa equipe sejam incluídos os estudantes. É muito importante até porque essa vivência que os estudantes têm vão ajudá-lo no futuro a participar como coordenadores, quem sabe, né? O futuro como é que vai ser desses jovens. Aí, junto a essa equipe, definir tarefas, e mais uma vez, não é impor tarefas, né? É sempre no diálogo. É importante a gente saber identificar talentos, porque às vezes a pessoa, numa determinada tarefa, não se sai tão bem, mas em outras ela dá conta direitinho. Motivar a equipe e para interromper, pessoal. Então, essas tarefas, entre outras coisas, envolvem escrever o projeto, levantar recurso, fazer a divulgação, planejar o espaço, coordenar a avaliação, orientar os trabalhos, porque o trabalho não caminha sozinho, ele precisa de orientador. A gente vai detalhar um pouquinho mais esse papel do orientador, e vocês vão me ajudar nesse ponto.
Que mais? Juntamente com a equipe, definir um cronograma com todos os prazos, porque, como a gente falou, envolve etapas, então cada etapa tem que ter um prazo muito bem pensado, até em virtude da conjuntura que a escola vai estar vivendo, né? Então, ninguém vai colocar um prazo de entrega de um material num dia em que vai ter prova para todos os alunos e os professores vão estar na loucura, aplicando, corrigindo prova. Então, até nisso tem que pensar. Depois, uma etapa muito importante é definir o regulamento, porque é a partir desse regulamento que vai haver um controle de como as coisas acontecem. Por exemplo, quem que pode ser orientador, o tamanho da equipe é muito importante, definir esse tamanho, já de olho numa possível participação em eventos maiores, de maior abrangência, e já de olho no fato de que, se a gente colocar na escola uma equipe muito maior do que, por exemplo, na feira estadual, se esse trabalho for classificado, a equipe vai ter que ser reduzida ou fracionada. Então, levar tudo isso em conta, levar em conta no regulamento o que pode, o que não pode, questões de ética, questões de segurança, tudo isso tem que estar. Já planejar para colocar no regulamento qual que vai ser o espaço disponível, quais que são as responsabilidades desse orientador de equipe, e quais que são as responsabilidades dos estudantes, como é que vai ser feita a avaliação. E aí, nesse ponto, a gente até sugere, né, que os coordenadores deem uma olhadinha no próprio regulamento da Cienart, porque é um regulamento também que foi evoluindo ao longo desses 15 anos que a gente faz esse evento. Uma coisa muito legal que os estudantes podem ajudar bastante é na divulgação da feira, porque estudante maneja muito melhor a rede social do que a gente. Eu estou falando por mim, gente. Vocês que são 20, 30 anos mais jovens aí, eu acho que já dominam bem mais. Mas eu penso assim, que a divulgação numa linguagem que seja voltada para o público-alvo é uma divulgação de sucesso. E hoje em dia é fácil de fazer, né? Então, essa divulgação através do aluno para suas famílias, a divulgação nas redes sociais para que a comunidade da escola saiba o que está acontecendo e por aí vai. O detalhamento, algum detalhamento, né, de como que é o processo, para todo mundo poder acompanhar, para haver até transparência, isso é muito importante também. Planejar a logística, que é o espaço que vai ter, e, portanto, quanto espaço cada equipe pode ocupar. Se esse espaço vai precisar de algum acessório, vai precisar de bancada, vai precisar de expositor, espaço para pendurar banner, como é que vai ser. E quando a gente prepara a logística, tem que ficar de olho também na parte financeira, como que vai ser o processo de visitação, se vai poder ter mais de uma escola participando, se a visitação é aberta ao público, se é a convite, e por aí vai. Muitas feiras escolares, principalmente em municípios pequenos, elas podem ser feitas para envolver todas as escolas do município. Aí vai ter uma escola sede, que o desejável é que seja a escola do coordenador do evento, mas não é uma condição essencial, pode ser a escola que tem o melhor espaço físico, fica mais fácil a logística quando é o próprio colégio do coordenador. E se é um município pequeno que dá para envolver todas as escolas, fica interessante, porque aumenta esse contato, né, essa interação, essa troca de ideias. Então, planejar também como é que vai ser o processo de avaliação, quais vão ser os critérios, como é que vai ser feita a pontuação e depois, assim, como é que vai ser feita a premiação.
Eu, particularmente, sou uma pessoa que, apesar de adorar a Feira de Ciência, eu detesto esse processo de premiação. Por quê? Porque é muito legal premiar as pessoas, mas aí eu fico olhando para quem não foi premiado, geralmente se chateia. Mas nós precisamos também começar a cultura de, olha, o aprendizado é o que a gente leva de melhor desses eventos de feira de ciências, porque é uma coisa que vai para a vida. Se ganhou prêmio, se não ganhou prêmio, é um detalhe, né? Mas é um detalhe que, às vezes, a pessoa entra naquele esquema da competição e acaba esquecendo o resto, os alunos se revoltam, o professor, às vezes, não tem aquele jogo de cintura de conscientizar os alunos, começa a reclamar junto, né? Então, acontece. Somos seres humanos, esse tipo de coisa acontece. Por isso que eu não gosto de premiação, mas tem que fazer, porque geralmente, quando a gente escreve um projeto para um edital, já é previsto que os alunos premiados vão receber essa escolha e, portanto, tem a premiação. Bom, uma vez definido tudo isso, pensar e planejar quais são as informações importantes para elas serem colocadas no formulário de inscrições. E aí, mais uma vez, eu sugiro dar uma olhadinha no formulário de inscrição da Cienat, né, e adaptar para a realidade da sua escola, né, fazer da forma como mais convém, mas já tem um negócio semi-pronto, né, sempre vale a pena a gente dar uma olhadinha. E aí também tem que ser no antes, já pensar quem eu quero para avaliar os trabalhos. E a gente tem feito na Cienat, quando vem os convites, a gente tem colocado os próprios monitores da Cienat, que são estudantes daqui da universidade, de graduação de mestrado e doutorado, são pós-docs também, que têm essa disponibilidade para poder visitar a feira, avaliar trabalho. Eu já participei como avaliadora também, mas fica complicado a gente participar de todos. O pessoal da equipe também pode participar, se tiver disponibilidade, o pessoal da equipe Cienat, eu quero dizer, pode participar se houver disponibilidade também. Então, são essas possibilidades, é bom definir, é bom convidar antes, para que no dia não tenha surpresas, né? Falei, eita, não, esqueci de convidar os avaliadores. Não, convidei poucos avaliadores e aí ficaram sobrecarregados, né? Eu comentei no minicurso passado que uma coisa que a gente decidiu para a Cienat, por exemplo, é que nós vamos aumentar o quantitativo de avaliadores para que eles avaliem menos trabalhos e fiquem menos cansados, menos distraídos, né? Porque senão sobrecarrega. Então, tudo isso tem que ser pensado. Ainda para o antes, um passo extremamente importante é organizar a questão de definir os projetos e as orientações. Então, às vezes o tema, ele demora um pouquinho para ser definido, porque faz parte do processo de orientação, mas uma coisa que precisa acontecer desde o princípio é essa formação da equipe, juntamente de repente, colaboradores das universidades, dos institutos de pesquisa. E até ontem, houve um questionamento no grupo dos professores que é assim, como que é essa atuação do estudante na equipe? E aí, a gente se volta para o papel do orientador. Lembrando que feira de ciências pode ser feira de qualquer área, porque toda área é ciências. Então, esse orientador, ele pode ser de qualquer área do conhecimento. Pode ser professor, pode ser gestor, mas é sempre desejável que seja professor. Por quê? Porque uma coisa importante que a gente falou aqui, que é a aprendizagem, o conhecimento, esse conhecimento passa pelos conteúdos de sala de aula. Aí, às vezes, um gestor que, de repente, está voltado para questões administrativas, vai faltar essa parte de
pode faltar, não estou dizendo que vai acontecer em 100% dos casos, mas pode faltar essa parte do conteúdo de sala de aula, de aprendizagem. Agora, tem gestores que estão temporariamente nesse cargo, mas são professores, né, que têm experiência de sala de aula e podem fazer essa conexão. Por isso é que esse orientador também pode ser um gestor. Mas não deve, por exemplo, ser um político, né? Porque aí talvez esse trabalho não saia, não tenha um cunho científico. Então, primeira coisa, é a escolha ou a proposta do tema. O orientador pode propor um tema, e aí, gente, eu uso um pouco da experiência que eu já tive como orientadora de feiras de ciências. Eu dei aula na educação básica há bastante tempo. Antes disso, eu era secretária de um colégio, mas eu sempre fui apaixonada por feira de ciência, então eu organizava, eu colaborava na organização da feira, e depois eu dei aula bastante tempo na educação básica, orientei vários trabalhos, e agora eu também oriento trabalhos aqui na universidade. Então, o orientador pode propor um tema? Pode. Ou ele pode ajudar os estudantes a definir um tema. Na próxima semana, nós vamos fazer um outro minicurso que é sobre elaboração de projetos. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema, como que ele pode ser definido, como que ele pode ser, partir de um tema mais geral, mas fazer uma busca por alguma coisa que seja factível pela equipe. Então, uma vez definido esse tema, que pode ser proposto pelo orientador ou pode ser definido pelos alunos, o próximo passo é Alguém abriu aí, quer falar? O próximo passo é o orientador ensinar a equipe a fazer revisão bibliográfica. E aí começa o protagonismo, porque não é o orientador que vai fazer sozinho essa revisão bibliográfica. Da mesma forma que aqui nos mestrados e doutorados, os orientadores, eles não fazem a revisão bibliográfica pelo aluno. Ele ensina o aluno a fazer. Então, os nossos alunos da educação básica já vão começar esse processo. Então, ou a gente vai orientar para ele fazer a busca, ou a gente vai fazer uma busca prévia, botar a galera para ler, para discutir, e aí buscar mais referências. Então, o aluno tem que participar desse processo. E, nesse ponto, então, o desenvolvimento de um trabalho de orientação científica, ele começa a se diferenciar do que a gente chama de recurso pedagógico, simplesmente, que é aquela coisa que o professor prepara uma ferramenta, vai para a sala de aula, aplica e depois verifica se houve uma melhoria no aprendizado ou não. Começa a diferenciar a partir daí. Por quê? Porque o aluno é que vai fazer a pesquisa bibliográfica, não é o professor que vai desenvolver sozinho. Aí, cabe ao orientador verificar a viabilidade, porque o aluno, às vezes, não tem noção. Ele fala assim, eu vou fazer uma nave espacial e colocar em órbita. Aí o orientador fala, olha, mas aí a gente tem um problema de viabilidade, tanto em recurso, quanto em tecnologia, quanto em tempo, porque nós não somos a NASA, né? Aí, esse papel tem que ser do orientador, estabelecer essa viabilidade, isso nós vamos conversar um pouco mais na semana que vem, e também não permitir que os alunos fujam da ética. Frequentemente a gente observa isso, né, nas feiras de ciência, fala assim, olha, isso não deveria estar sendo apresentado. E significa o quê? Que não passou pelo filtro do orientador. É muito importante esse filtro, porque o aluno não vai ter muito filtro, não. Ele vai propor umas loucuras lá, e aí o orientador tem que fazer esse papel. Garantir a segurança dos alunos, não trazer para uma exposição alguma coisa que possa colocar em risco a segurança da equipe ou das equipes em torno. Eu não sei se está aqui conosco na reunião, mas eu vou citar, ele foi um aluno meu, então muito querido, mas ele é meio doido.
Uma vez ele veio para a Cienat com um botijão de gás e colocou lá na vivência. A hora que eu passei, eu falei, tira esse botijão de gás agora. E aí ele retirou e, no fim, teve que fazer somente uma apresentação em vídeo do experimento que ele pensou. Né? Então, é esse tipo de coisa que o orientador precisa filtrar, pessoal, para não colocar em risco a segurança. E, aproveitando isso, esse tópico de segurança, ele tem que estar no regulamento também. Vamos lá. Ajudar no planejamento. Então, uma vez que foi proposto o tema, foi feita a revisão bibliográfica, a partir da revisão bibliográfica, define-se um objetivo geral e os objetivos específicos, eu vou falar um pouco mais na semana que vem, ajudar no planejamento e acompanhar a execução. Algumas etapas os alunos vão conseguir fazer sozinhos, mas muitas etapas o professor vai estar junto, ou então o aluno vai trazer o resultado e vão discutir em equipe. Então, haver esse acompanhamento. Vamos supor, definiu-se um tema que envolve uma pesquisa. Então, o aluno vai a campo para entrevistar pessoas, para coletar dados para poder montar esse conjunto de resultados aí. Quando o aluno vem, é necessário que o professor dê uma olhada no tipo de dados que ele coletou. Anteriormente, é claro, né, o professor definir como que vai ser o conjunto de perguntas que vai ser feito nessa entrevista, e quando vem, o professor orientar como é que vai ser esse tratamento de dados. Então, ele está aí acompanhando a execução. Como é que vai ser a interpretação desse conjunto de resultados baseado na revisão bibliográfica? Porque, às vezes, também o aluno faz aquela revisão bibliográfica, quando está lá no tratamento do resultado, ele nem lembra da revisão que ele fez. Então, fazer essa conexão entre resultado, discussão e referências, que é tão importante. Então, a condução e discussão dos resultados e ainda, nesse momento, o professor pode fazer a conexão com os conteúdos de sala de aula. Então, de repente, uma entrevista, um conjunto de respostas, na hora de eu fazer esse tratamento de dados, eu posso contar com a colaboração do professor de matemática para me ajudar a fazer histograma, e já vai começar a discutir algumas coisas, né? Esse professor pode ensinar, por exemplo, a calcular uma média simples, uma média ponderada, ponderar pela idade, ponderar pela, sei lá, pelo poder aquisitivo, né, das pessoas entrevistadas, e por aí vai. Então, já vai estar trabalhando esses conteúdos, e o ideal é que seja multidisciplinar. E aí, finalmente, os alunos vão preparar esses textos. Gente, eu sei, por experiência própria, que você bota um aluno para escrever um texto, não vai sair igual como se você escrevesse, pelo contrário. Mas é importante que ele passe por essa experiência. Depois você tem que reescrever em cima do texto dele, mas ele vai se sentir participante dessa experiência. Então, eu desaconselho o professor escrever de primeira o relatório ou o artigo que seja, sem primeiro passar por uma etapa de construção coletiva desse texto. Então, os alunos elaboraram. Depois o professor vai até reescrever, né, corrigir quase tudo, mas é importante que ele vivencie esse momento para melhorar o seu conhecimento, e não só o conhecimento, o seu sentido de capacidade, a sua autoestima nesse sentido aí. Alguma dúvida até agora, pessoal? Algum questionamento? Claudinete está falando que já participou, foi uma experiência única ver os alunos interagindo e tudo. Sim, é muito bom. Tudo certo? Em relação ao antes, tudo tranquilo? Tá bom. Vamos adiante. Aí tem o durante. O durante é quando
se a gente fez o passo a passo, vai dar muito trabalho esse durante, mas se a gente não fez, vai ficar impossível. Então, a gente se prepara para esse durante, é um momento de muito estresse, mas é um momento que, se a gente dividir direitinho as tarefas, pode ser muito agradável. Então, é necessário pegar aquela equipe, nossa, aquele pessoal disposto, e atribuir tarefas de acordo com o talento de cada um para que as coisas aconteçam. Não queira o orientador fazer, o coordenador do evento fazer todas as coisas, porque não vai conseguir. Entrega, gente. Abre de mão desse controle e confia na equipe. Então, vai ter que ter gente para recepção e organização. Precisa gente para recepcionar os avaliadores, para apurar as avaliações e montar, né, aquela famosa planilha de notas que depois vai ajudar na premiação. Coordenar, tem que ter alguém, se houver apresentação de palco, é necessário ter alguém coordenando essa apresentação. Depois, o registro, a divulgação, que é importante a divulgação depois do evento acontecido, a premiação. Tem todos esses fatores. Aqui vai ser muito importante, por exemplo, se foi feito um projeto para levantar fundos, se foi atrás de recursos, se foi feito o planejamento, onde é que as pessoas, as equipes vão se posicionar, tudo isso vai estar aqui, ó, na recepção e organização. É claro que é possível a gente pensar em soluções de baixo custo. Eu sempre trago essa foto aqui, que é assim, feira de ciências com custo quase zero, né, para a coordenação do evento, por exemplo, né, isso aqui, ó, virou um porta-banner, dá uma olhada nessa imagem, virou um porta-banner, as toalhinhas são de TNT, são as próprias cadeiras e mesas da escola. Você está na escola, então a alimentação não deve ser um problema para os participantes, né? Os próprios colegas professores vão auxiliar e as equipes vão fazer uma vaquinha para imprimir o banner. Então, é possível fazer totalmente sem financiamento? É possível fazer. Mas quando a gente tem financiamento, aí começa a incrementar um pouco mais o processo, né? E aí cada um vai se planejar de acordo com o que tem. Por exemplo, numa escola, quando a gente tem financiamento, é possível auxiliar as equipes com o recurso que elas vão precisar para fazer esses trabalhos, para não ter que fazer tudo com o dinheiro do bolso dos estudantes ou dos professores, que isso é bem importante. É só um exemplo das questões que podem surgir. Daqui a pouco o Carlos Alexandre vai falar um pouco mais nessa questão do financiamento e da experiência dele com a FECIMAG, o que ele fez com o dinheiro, né, Carlos? Vai contar tudinho para a gente. E aí vem o depois, pessoal. Depois é importante ter a divulgação do sucesso, porque é essa divulgação que faz com que as pessoas queiram participar das próximas. É hora de pagar as contas, é hora da horrível prestação de contas, né? Juntar nota, fazer xerox de nota, não sei o quê, mandar levar na FAPTEC, essa coisa toda. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Elionete levantou a mão, pode falar, meu bem. Elionete vai falar? Vamos prosseguindo aqui, depois ela fala, então. Então, fazer essa Foi um equívoco, professora, desculpa. Diga aí. Ah, foi sem querer. Tranquilo. Foi um equívoco, o dedo apertou ali, foi, perdão, tá ótimo, eu estou entendendo Acontece. tudo, tá maravilhoso. Beleza. Então, essa prestação de contas, quando a gente envia um projeto, é muito importante ler o edital para saber como é que vai ser essa prestação de contas. Vou dar um exemplo. Para a FAPTEC, precisa fazer 3 orçamentos de tudo, de absolutamente tudo. Então, nisso é muito importante a experiência dos colegas que já
tiveram projetos aprovados e executados para ver como é que faz isso aí. Como é que eu vou fazer prestação de contas de impressão de banner se na minha cidade só tem uma pessoa que imprime, por exemplo? Só estou dando um exemplo aqui. Outros perrengues podem surgir. O registro formal dos trabalhos é muito importante, porque é aquilo que fica depois que tudo acontece. É aquela ferramenta que pode ser utilizada como referência para outras equipes, para que as outras equipes avancem a partir do ponto onde a equipe anterior parou, e aí a gente veja uma evolução. Não fique a escola todos os anos repetindo os mesmos experimentos. Vou dar um exemplo aqui. Na Cienat já teve muito projeto de aproveitar óleo para fazer sabão. A gente, ao longo do tempo, evoluiu nesse quesito. Não quer dizer que não vai ter, mas vai ganhar uma outra roupagem, vai dar um passo adiante. Tanto é que, há 2 anos atrás, a gente teve um projeto que ganhou a feira, em primeiro lugar geral, e que era produção de álcool gel, sabonete, etc, etc. É o quê? É uma evolução daqueles experimentos iniciais, onde pegava o óleo de cozinha, misturava com soda e fazia sabão. É muito legal para entender química, mas é importante a gente entender que para uma apresentação em feira, já dá para dar um passo adiante. E aí, no final, uma coisa que nós da equipe Cienat fazemos e que eu considero essencial para que a organização, a logística evoluam e melhorem nos anos seguintes, que é a autoavaliação. Então, nós fazemos todo mês de janeiro, assim, a feira acontece em outubro, a gente respira um pouquinho, aí no mês de janeiro, invariavelmente tem uma reunião onde cada um de nós vai avaliar tudo que foi colocado, tudo que vão colocando em grupo, tanto nós mesmos colocamos, quanto os participantes, eu vou coletando tudinho, papel do coordenador do evento, né? Vou coletando tudinho e levo para essa reunião. Tem uma planilha que a gente passa, onde os participantes, os orientadores das equipes, eles dão a sua opinião, fazem as suas críticas, sugestões, a gente leva, vê o que é viável melhorar para o próximo. Não vai melhorar tudo, sempre vai sobrar algum ponto ou vão surgir outros pontos nos anos seguintes, mas fazendo a autoavaliação, a gente tem essa oportunidade de evoluir também. E aí, o encaminhamento dos premiados para eventos de maior abrangência, e a gente está fazendo esse encontro nesse momento especificamente, por quê? Porque está na hora, está no momento de credenciar as feiras escolares para a Cienat. Fazendo esse credenciamento e realizando a feira até o meio do ano, é possível já fazer esse encaminhamento para a Cienat para eles participarem no mês de outubro. Então, é muito relevante esse ponto aqui, e eu vou passar agora a palavra para Carlos Alexandre, porque ele é que vai falar desse encaminhamento, como é que são as regras, porque tem um regulamento para credenciamento de feiras escolares à Cienat, feiras escolares ou regionais à Cienat, e ele vai falar um pouquinho dessas regras e vai trazer a experiência riquíssima que ele tem lá em Monte Alegre, que é um trabalho muito organizado, que já vem sendo realizado aí por algumas edições, então já tem uma experiência para trazer para a gente, né, Carlos? Isso mesmo, Zélia. Mais uma vez, dá bom dia para todas as pessoas que estão acompanhando este minicurso, né? A gente já há algum tempo vem participando da Cienarte, a gente acredita muito na Cienarte, e a partir desse envolvimento com a Cienarte, a gente começou também a vislumbrar outros horizontes, né? Acompanhando aqui os comentários, vendo também esse vislumbramento
de outros colegas, né, que acreditam neste projeto. A professora Zélia fez aí esse apanhado, né, do antes, do durante e do depois da organização de uma feira, né, como organizar uma feira escolar. E agora eu vou falar, aí ela encerrou falando do credenciamento. Então, hoje, a Cienarte, à medida que os anos vão passando, a Cienarte foi pensando também em envolver em estimular a produção de feiras de ciências escolares, né? E através desse estímulo, a gente vai vendo que o governo cria políticas públicas voltadas, né, para a iniciação científica, ofertando bolsas, né, recursos para que nós, professores da educação básica, a gente possa estar desenvolvendo projetos e também criando feiras escolares. A questão do credenciamento, a gente realiza, desde 2002, uma feira científica a nível municipal, né? Nós fazíamos... Primeiramente, a gente começou com a feira escolar, aquela muito interna, né? Então, a gente fazia e participava para participar da Cienarte. E depois, com esse incentivo que o governo dá, a gente começou a pensar em uma feira municipal, né, de reunir escolas das redes estadual, municipal e privadas. Então, desde 2022, a gente vem realizando a FECIMAG e buscando aí, né, esse credenciamento da Cienarte, porque a gente faz a feira com o intuito de que os projetos sejam apresentados na Cienarte. E quando a Cienarte, né, cria um edital para credenciar as feiras escolares, a gente já vem mais um outro acréscimo, né? Um outro estímulo, porque além de escrevermos os projetos aleatoriamente, né? Assim, cada coordenador de projeto, juntamente com sua equipe, fazer a inscrição na Cienarte, há também a possibilidade da feira escolar indicar o projeto que mais se destacou ali naquela edição. E, para isso, a gente segue, né, realiza o credenciamento de feiras escolares que a Cienarte promove. Estão abertas as inscrições, né, para esse credenciamento. Então, se você realizou a sua feira a partir de junho do ano passado até agora, né? Deixa eu só pegar aqui isso. A partir de junho de 2000. Deixa eu só ver aqui. Carlos, você quer que eu projete aqui o documento? Sim, Zélia. E aí, se você realizou sua feira, né, a feira escolar de junho de 2024 a junho de 2000, até o dia 23 de junho de 2025, você pode estar solicitando o credenciamento desta feira para participar da Cienarte. Sendo aprovado, você aí um ou dois projetos, né, aí vai depender do tamanho da feira, né, que tem o regulamento,
vai estar participando, né, indicando esses projetos para participarem da Senac. Mas volto a salientar o seguinte, que além desse credenciamento, também aqueles projetos que não foram, né, não tiveram não foram bem avaliados, eles podem participar. Então, eles vão fazer, os professores vão estar fazendo as inscrições individualmente. Então, aqui é o edital, né, o regulamento, e veja que no item 1.1 diz assim, ó, o evento credenciado deve ter caráter científico, podem ser uma feira de ciências ou uma feira científico-cultural, promovida por escolas públicas ou privadas. Então, tem que ter esse caráter científico, né? Se não tiver o caráter científico, não, a inscrição ela não será deferida, né? A feira em questão pode ser escolar, municipal, regional, exclusivamente no estado de Sergipe. O prazo para a gente solicitar esse credenciamento de 18 de março, de fevereiro, a 31 de março, ou seja, já está aí, né, encerrando, próxima semana, no caso, aí até segunda-feira, nós temos que fazer esse pedido, e como eu falei, se você realizou a feira de junho de 2024 até junho de até dia 23 de junho de 2025, você pode estar pedindo, né, esse credenciamento, certo? E aí, para você credenciar a feira, existem outras regras, né? Uma delas é que tenha, no mínimo, 15 projetos participantes, né, que foram efetivamente desenvolvidos por equipes com 2 a 5 estudantes e orientado por um professor, né? E também a questão de palco, porque Zélia falou, a Cienarte, ela tem a parte de bancadas, as exposições, e também tem palco, né, que são projetos científicos apresentados a partir da arte. Então, algumas feiras escolares, elas colocam, né, essas duas categorias. Aqui na FESMAG, nós iniciamos, porque a nossa orientação é a Cienarte. Então, a gente se baseia pelo regulamento da Cienarte. E aí, o que acontece? Lá na primeira e segunda edição, a gente tinha palco e tinha bancada. Só que, quando a gente vai, a cada edição que a gente faz uma autoavaliação. E nessa autoavaliação, a gente percebeu que os projetos de palco, eles não estavam vindo com aquele rigor científico, né? Seguindo, de fato, a questão científica. Então, a partir da terceira edição, resolvemos tirar a categoria palco e ficou apenas bancada. Mas há escolas que realizam, né, essas duas categorias. Enfim. Bom, então tem que ter, no mínimo, 15 projetos para que o credenciamento seja deferido, né? Um dos pré-requisitos. Pode passar, Zélia. E aqui diz, só será aceito o credenciamento de uma atividade por escola a cada ano, né? Então, também tem essa outra questão. Como Zélia falou, nós temos um espaço muito pequeno, né, para a realização da Cienarte. A feira credenciada deverá enviar à Cienarte
um vídeo do evento, com duração de até 3 minutos, né, além de indicar 2 trabalhos que apresentarão na Cienarte. Esse trabalho deve ter sido regularmente escritos na Cienarte, porque, vejam, além de os trabalhos, eles, além do credenciamento, a gente também tem que escrever o projeto na Cienarte, para que ele possa, de fato, né, ser contemplado. Esses trabalhos devem ter sido regularmente escritos, estando após a indicação, automaticamente pré-classificados. E aí vamos enviar esse material até o dia 24, né, de junho, que aí é o prazo para que a gente possa fazer a inscrição na Cienarte, né, na 15ª edição da Cienarte. Os projetos não inscritos na Cienarte, mesmo que indicados pela feira credenciada, não serão pré-classificados. Então, todos precisam, né, estar inscritos. Projetos que desatendam o regulamento, mesmo que indicados pela feira credenciada, não serão classificados. Então, a gente tem que seguir as normas que regulamentam o credenciamento e que regulamentam também a Cienarte. O credenciamento será confirmado em até 3 dias úteis, né? Por exemplo, se você fizer a inscrição hoje para o credenciamento, então nós vamos lá para terça, quarta-feira, vai estar recebendo o resultado, se a feira foi credenciada ou não, certo? Mas, lembrando que, além do credenciamento, tem que escrever o projeto na Cienarte, certo? Que até o dia 24 de junho. Responsabilidade das feiras credenciadas. A feira credenciada é responsável pela seleção dos projetos para a quantidade de vagas que recebeu para participar da Cienarte. Então, bom, se você teve credenciamento, geralmente você já tem ali garantido uma vaga. Mas pode ser que a Cienarte disponibilize mais de uma. E aí você vai ver, né, os projetos. E qual projeto nós vamos mandar a partir do credenciamento? Aquele projeto que os avaliadores, né, tiveram um olhar criterioso e avaliaram, né, com uma nota mais elevada, né? Os trabalhos indicados pela feira credenciada devem ser escritos regularmente via formulário de inscrição na Cienarte e deve atender a todas as normas detalhadas no regulamento. Então, o formulário já está no site da Cienarte e a gente, né, lê com cuidado esse regulamento para fazer a inscrição. Para ter sua participação confirmada na Cienarte, os orientadores dos trabalhos indicados pela FESMAC, pela feira credenciada, devem enviar o artigo e demais materiais solicitados, que é o que a Cienarte pede, né? A Cienarte pede a questão de artigo, de vídeo, né? De banner. Então, todos esses materiais a gente vai ter que enviar, mesmo os projetos credenciados, tá certo? Pelas feiras. Representação da Cienarte nas feiras credenciadas. Representantes da Cienarte poderão participar da feira credenciada como avaliadores. Essa participação acontecerá sob demanda da feira credenciada, de acordo com a disponibilidade do membro de equipe, para assumir a despesa de transporte. A gente aqui em Monte Alegre, né, eu estou falando de Monte Alegre, certo? A gente aqui tem essa participação de membros avaliadores, né, da Cienarte. Então, no corpo dos nossos avaliadores, alguns são da Cienarte,
certo? É algo que se preocupa bastante, né, com quem vai avaliar, quem vai estar avaliando esses projetos, né, para que tenha um zelo, um cuidado, né, como Zélia falou, observando se o projeto, ele de fato atende atende aos critérios científicos, né, se o projeto, de fato, ele está ali respondendo a uma demanda que a ciência, né, solicita. Então, é um cuidado. E aqui temos o cronograma, né, então, as inscrições até dia 31, terça-feira, né, quer dizer, segunda-feira, e o envio do material até o dia 24 de junho, que é quando encerram as inscrições para a Cienart, certo? Lembrando que a feira escolar, ela, para pedir o credenciamento, ela deve ter sido realizada de junho de 2024 a 23 de junho de 2025, certo? Bom, e aí, Zélia, pode voltar lá para o slide para a gente falar mais um pouco. Então, nós já temos 2 anos, né, na segunda e terceira edição da FECIMAG, que a gente conseguiu o credenciamento para participar da Cienart. E aí, o ano passado, pode passar, Zélia. Nós tivemos 2 projetos, né? Conseguimos 2 vagas, e foram esses 2 projetos, né, que eles foram avaliados na FECIMAG e indicamos para a Cienart. O projeto superior é do ensino médio, certo? E o que está abaixo do ensino fundamental, porque aqui nós organizamos a feira em duas categorias, ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, a gente colocou do quinto ao 9º ano, e o ensino médio, né, da primeira à terceira série. Inclusive, a professora Marta Daniela está aqui acompanhando o curso, né, que teve ali o seu projeto Gramar Brincando, né, apresentado na FECIMAG, e que foi credenciado para a Cienart 2024, certo? Pode passar, Zélia. Bom, e aí, Zélia falou, para realizar uma feira escolar, o que é preciso, né? Então, a gente coloca aqui alguns pontos, só reforçando o que Zélia falou, né? Então, o primeiro passo que a gente coloca aqui é construir um projeto coletivamente. É um projeto escolar, é uma feira escolar, então não se faz feira escolar individual, né? Tem que ser um projeto coletivo, certo? A Zélia diz, bom, pode partir de uma escola, ela coordena essa feira e pode trazer outras escolas do município, né, para que participe. Foi isso que nós fizemos, né? Nós pensamos, a feira, ela é realizada no Centro de Excelência 28 de Janeiro, aqui em Monte Alegre. Então, o grupo docente pensou nessa feira, né, juntamente com a equipe gestora, dialogando com os estudantes, e aí, de forma coletiva, criamos a feira e começamos a conversar com
os docentes externos, né, das demais escolas. Então, um outro passo é, bom, definimos o projeto, é criar o regulamento, né? Toda feira tem que ter um regulamento, porque tem que ter as normas, né, para que as pessoas elas saibam como os projetos serão avaliados, o que deve ter nos projetos, né? Quais os espaços que são disponíveis, os materiais. Então, tudo isso precisa estar claro para que não, no futuro, não dê dor de cabeça à equipe que organiza, né? Porque a coletividade, mas a gente sabe que sempre tem uma comissão, e essa comissão, ela, muitas das vezes, não é interessante que ela seja tão grande, porque quanto mais tiver a participação de muitas pessoas, acaba também dando um quebrar de cabeça, mas que tem a representação das diversas redes, né? Isso é muito importante. Então, elaborar o regulamento que vai estar ali normatizando a feira. Pode falar, Zélia. Carlos, eu queria fazer uma pergunta para você, que é em relação ao regulamento da FECIMAG, que é assim, o regulamento da FECIMAG é cópia do regulamento da Cienart. Quais são as particularidades que vocês incluíram nesse regulamento? No caso particular de vocês, o que foi interessante incluir? Pronto. Zélia, como eu falei, nós partimos do regulamento da Cienart. Só que nós fizemos adaptações, né? Como você falou, é necessário, se vai pegar o regulamento da Cienart, então faça adaptação para o seu entorno, né? Por exemplo, a Cienart, ela cobra o artigo, o resumo e o artigo. Agora, até o dia 26 de junho, 24 de junho, nós vamos entregar o resumo do projeto, né? Vamos fazer a inscrição com o resumo. Lá na frente, se o projeto ele for aprovado, precisamos apresentar o artigo. Pronto, aqui nós tiramos o artigo. Por que nós tiramos o artigo? Porque nós estamos iniciando, estamos implantando um olhar diferente precisamos conquistar os professores, né? Para que os professores participem da feira. E daqui, ele sentindo esse gosto, esse aroma, né? Ele vai querer participar da Cienart. Se a gente inicia já com um monte de cobrança, então ele não vai participar. Por quê? Não que ele não saiba fazer o artigo, é porque ele tem muita demanda. E ele vai dizer, não, isso aqui já é muita cobrança, precisa de vídeo, precisa daquilo. Não. Então, à medida que o tempo, quando a feira for se consolidando, a gente vai aumentando, inserindo algumas outras cobranças. Mas a gente não cobra vídeo e nem cobra o artigo. Mas quando participa da feira, que a gente tem começa a fazer as reuniões, a gente fala da exigência que a Cienart faz, né? Então, para ele também já ter uma ciência, né? Então, essa adaptação, Zélia, que nós fizemos aqui, eu acho que é a adaptação mais, vamos dizer assim, mais visível, né? E mais adaptável para o nosso contexto. Beleza, Carlos, obrigada. Pessoal, se tiver mais perguntas, pode abrir o microfone aí. Isso. Então, elaborar o regulamento, pode passar, Zélia. Envolver todas as áreas do conhecimento, né? Isso é muito importante, esse envolvimento das áreas do conhecimento. Como Zélia falou,
Ontem nós acompanhamos ali no grupo uma professora, ela da área de linguagens, e trazendo, né, porque eu sou da área de linguagem também, e muitas das vezes os estudantes e até a gente diz, e como é que a gente da área de linguagem faz, né, ciência? Né? Como é que eu vou fazer um projeto de iniciação científica? E a gente faz, de fato. Né? A gente consegue fazer, e muito bem. Né? E o outro, que eu trago outro ponto, é mobilizar o corpo docente e discente. Mobilizar esses dois setores para que possam participar da feira, porque não adianta a gente pensar o projeto, criar o regulamento, e se o nosso colega, professor, se os estudantes não fizerem adesão, não há concretização da feira escolar. Aldair quer fazer uma interferência. Pronto, bom dia, Bom dia, Aldair. bom dia, professora Zélia e todos os colegas. Nós estamos na sala, na escola, né, juntos, os professores aqui da área de ciência da natureza, com a participação de 2 alunos. Alguns até não conseguiram entrar aí no link para depois confirmar a presença. Mas para falar, Carlos, dessa dificuldade que nós temos, né, dessa questão de que você falou de conquistar os colegas. E aí, algumas coisas a gente tem que abrir mão mesmo nesse sentido, que a Senart pede, né? E a gente está aqui em construção ainda da nossa feira de ciência, ela está prevista para o dia 29, 30, né? De maio, né? Quase que em cima ainda, e nós já estamos aí em construção dessa questão. E como tem sido difícil, né? Primeiro a gente colocar esse caráter científico, né? Nesse sentido, construir esse caráter científico. Teve um colega aí que falou sobre essa questão de salas temáticas, porque as divisões de trabalhos, de equipes, a gente faz por sala, não é? Com o professor. Mas a gente está nessa construção de que dentro desses temas trabalhados em sala, a gente possa construir essas equipes dentro desse pensar científico. Mas esse ano, já tentei, junto com os colegas, os outros anos, colocar o artigo como uma parte e o banner como uma parte da nossa feira. Mas não surtiu muito efeito, né? Então, a gente pretende, nesse ano, ainda com esses temas divididos por sala, construído em sala, pensar nessa questão também da formação das equipes para ver se a gente consegue um bom resultado. Já está credenciado, né, a nossa feira, a gente já conseguiu o credenciamento, credenciamos e estamos aguardando aí ser confirmado esse credenciamento, né, para que quando a gente apresentar a nossa feira, quando concluir essa feira, conseguir aí indicar os 2 melhores trabalhos. Também essa questão que a professora Zélia falou dos avaliadores é algo que a gente precisa trabalhar também, né? Porque como os professores estão orientando, eles não podem ser os avaliadores da mesma feira, né? E aí a gente está pensando, até estávamos conversando aqui, sobre a questão de pegar o pessoal que não está envolvido diretamente como orientadores, como o pessoal da gestão, para nos ajudar nessa questão da avaliação. Perfeito, Aldair. Perfeito. O importante é que vocês já estão pensando aí, né? E agora pensando nessa, como vão organizar e envolver, né? Estimular os estudantes a participar, não só os estudantes, mas também os colegas professores. Isso é muito bacana. Se tiver um pátio também é interessante, viu? Se o pátio tiver um bom espaço, é interessante também realizar a feira no pátio. Pode passar, Zélia. Bom, e outro ponto é orientar na produção dos projetos, né? Que é isso que Aldair está fazendo aí junto com a equipe, né? Como nós vamos orientar os projetos, né? Porque a gente pensa, bom, não existe feira escolar sem projeto. E a criação, né? Zélia falou muito bem como criar esses projetos, e na próxima semana nós vamos ter um aprofundamento melhor ali com o minicurso que virá. Pode passar, Zélia.
Bom, uma outra questão é a seguinte: para realizar uma feira de ciência, uma feira escolar de ciência, a gente sabe que precisa de recurso, né? Isso é fato. Então, muitas das vezes, a gente tira do bolso para ver a coisa, né, se concretizar. Mas, como eu falei no início da minha fala, eu disse que o Estado de Sergipe está criando, né, uma política pública para incentivar, estimular a iniciação científica. Ainda ela precisa ser aprimorada, né? A gente sabe que muitas coisas precisam ser feitas, mas já é um passo. Então, a feira escolar, ela pode ser financiada por instituições? Sim, né? Ela pode ser financiada por instituições, sim, senhor. Né? E a gente precisa, né, buscar ocupar esse espaço. E como isso, né? Como garantir esse recurso? Então, vou mostrar para vocês duas possibilidades que hoje o Estado de Sergipe, né, coloca, mais precisamente ali a SEDUC, com parceria com a FAPTEC, em parceria com a FAPTEC. Pode passar, Zélia. Então, um recurso, um meio, é o edital que a FAPTEC sempre abre, né, voltado para o programa de apoio à realização de feiras e ciências escolares na rede pública estadual de educação. Bom, como é do Estado, então ela só financia feiras escolares da rede estadual, né? Então, sempre a FAPTEC abre esse edital, geralmente abre ali no mês de maio para junho, e a gente escreve o projeto da feira e espera ali os avaliadores, né, analisarem. E quanto é que eles disponibilizam? R$ 5.000. R$ 5.000 mais 3 bolsas de iniciação científica júnior, que a gente pode, né, estar ali com 3 estudantes nos ajudando na construção, na divulgação da feira, certo? Então, R$ 5.000. Aí vocês vão dizer bem assim, R$ 5.000 é muito pouco para a gente realizar a feira. De fato, concordo plenamente, né? Principalmente com tudo como os preços estão. Mas a gente tem aí já uma luz no fundo do túnel que a gente pode estar utilizando. Mas esse recurso ele também pode aumentar, certo? De que forma? Através deste outro meio, deste outro recurso. Pode passar, Zélia. O Profim. O Profim Escola, né? O Profim, inclusive, agora, em março, estavam abertas as inscrições para as escolas escreverem os seus projetos para que recebesse recurso pelo Profim. Esse recurso, ele não é do recurso, não é um recurso da escola. Aquele recurso que vem para a escola, né, comprar material e etc. Não, é um outro recurso que é destinado apenas para projeto. Então, você pode escrever também pelo Profim, certo? Então, Carlos, eu consegui pelo edital da FAPTEC. Eu posso conseguir também, eu posso concorrer com a mesma feira pelo Profim? Pode, porque são né, recursos diferentes, tá certo? Então, você teria ali terá R$ 10.000 para realizar a feira. Eu acho que já dá, né, já é um recurso
interessante para que você possa colocar a feira, né, em ação. Então, o que é que a gente precisa? Ficar atento. O Profim, eles sempre lançam no início do ano, entre janeiro, fevereiro, né? Este ano eles demoraram um pouquinho e lançaram no início de março. A gente fica acompanhando no site da SEDUC, ali onde tem documentos. Aliás, em documentos a gente vai vendo o edital, né? E também as diretorias, elas conversam com as escolas, para que as escolas possam escrever os seus projetos. Então, é um recurso. E a FAPTEC também, né, através dos editais. Então, a gente fica de olho no edital 2025, que a FAPTEC vai estar lançando para as feiras escolares. Gente, esse recurso é nosso. E a gente precisa, se a gente não ficar atento, se a gente não se inscrever, esse recurso ele vai voltar. E como nós vamos realizar nossas feiras? Entendeu? Bom, tem uma questão que Zélia falou muito bem. A gente sabe, bom, recebeu o recurso, mas a gente tem que prestar conta. É saco, né? Prestar conta. Mas quando, na primeira edição, a gente tem um quebra-cabeça, porque tudo é novo, né? A gente vai aprendendo. O pessoal da FAPTEC orienta muito bem, né? A gente tem esse acompanhamento. Na segunda edição, você já vai mais, você já conhece o caminho, né? O procedimento, então já vai mais sossegado. E o do Profim não é você, professor, né? Não somos nós, professores, que vamos estar prestando conta, mas sim a escola. Então, ali, o coordenador financeiro, né, juntamente com o diretor, é que vai prestar conta. Só que esse recurso ele vai ser utilizado para a feira, certo? São dois meios que nós temos como garantir recursos para a realização das nossas feiras escolares. Pode passar, Zélia. Alguma pergunta, gente, sobre essa questão dos recursos? A FESIMAG, desde a primeira edição, a gente conta com o apoio da FAPTEC, ali com R$ 5.000, né, através dos editais. A gente só consegue fazer a FESIMAG por conta... Sim, esse ano vai ter, sim. Acredito que agora em maio para junho, deve estar saindo o edital, né? Então, já é uma política pública que o governo instituiu, né? E nós precisamos ficar atentos para adquirir. Bom, e aí eu quero apresentar agora a FESIMAG para vocês, trazendo umas imagens, né? Eu falei que um dos parceiros é a FAPTEC, através do financiamento, né, além dos editais. Mas nós temos outras parcerias que elas são importantes. A Cienarte, a comissão organizadora da Cienarte é parceira, né? Nossa grande referência é a Cienarte, certo? Aí nós temos o campus da UFES, do Campo Sertão da UFES, né? Também uma parceria bacana. Nós temos o Instituto Federal de Sergipe, Campo Sertão. Nós temos a Prefeitura Municipal, certo? Então, a gente vai buscando outras parcerias para que a gente possa organizar. Então, aqui são imagens da primeira edição, né, de 2022. Nessa foto central, tem aí o pessoal do IFES e da UFES, né, como é que eles participam? Como avaliadores. Então, a gente busca os professores do IFES, da UFES,
da UF Sertão, UFES, Itabaiana, UF São Cristóvão, que possam vir avaliar os projetos, né, para que a avaliação ela seja criteriosa, que ela tenha um corpo de avaliador qualificado, certo? Pode passar. Zélia, pode falar. Carlos, eu queria fazer uma perguntinha. A gente está vendo nessa foto o pessoal bonitinho, os avaliadores com a camiseta da FECIMAG, segurando a pastinha. Essas coisas dá para comprar pelo projeto da FAPTEC? Sim, Zélia, compramos. A camisa, o que é que financia, né? Então, a gente compra a camisa, a gente compra as pastas para os avaliadores, medalhas, troféus, tem aí uma outra imagem depois, medalhas, troféus, alugação, a gente vai fazendo essas manobras, né? E aí a gente tem a parceria com a escola, que a escola, como tem a merenda, então a gente oferta o almoço para os estudantes que estão expondo, né? Quem é visitante, não. Mas para os expositores, a gente também oferece o almoço. Olha aqui a banquinha, né? Com medalhas, com troféus. Tudo isso é pelo recurso da Cienar, ou da FAPTEC, né? O Profim, na verdade, a falta de informação, né? Eu pensei que não podia. E aí eu descobri no início deste ano, que nós estávamos perdendo dinheiro. Porque a gente não estava buscando o Profim. Então, agora, a gente se inscreveu e, quando foi segunda, a escola recebeu o comunicado que o projeto da FECIMAG, da quarta FECIMAG, foi aprovado. Então, vamos ter, este ano, o recurso do Profim. Estávamos perdendo, Zélia, por falta de buscar conhecimento. André Luiz pediu a fala. Bom dia. Bom dia. Carlos, só para endossar aí a sua fala em relação aos projetos escolares, mediante ao recurso do Profim. O que é que a gente observa quando esses projetos eles chegam, né, de âmbito geral? Que a gente trabalha, né, dentro da Diretoria Regional 9, e aí nós avaliamos muitos projetos escolares, muitos bons, outros falta o olhar mesmo científico, com relação, até eu estava dialogando com a equipe aqui do CEPLEM em relação, porque a gente precisa voltar para essas escolas e fazer essa mobilização e essa sensibilização dos professores, das equipes gestoras, que quando enviar um projeto, ele precisa ter olhar, né, criterioso na elaboração, na confecção. E um outro ponto que nos chamou a atenção, no Profim, ele tem sempre capital e custeio. Então, lá tem, dentro da legislação, que é permitido comprar com recurso, então é interessante também se atentar na hora da construção desses projetos em relação ao Profim, observar o que é permitido, né, e o que não é permitido, para que, às vezes, a equipe precisa de um certo produto e, às vezes, o Profim ele não contempla dentro daquela legislação. E aí é interessante sempre observar na hora da confecção dos projetos em si, né, para a questão do custeio. E aí a gente tem analisado esses projetos juntos, dadas as devolutivas para as gestões das escolas, para dar um melhoramento quando há uma necessidade de melhoramento, quando não, né, porque a gente tem um barema para fazer essas correções desses projetos. Então, a gente seguia nesse barema para dar um parecer final nesses projetos. Ora, aprovado, sem precisar nenhum ajuste, ora, aprovado, mas com ressalvas, e a escola tem um tempo, né, de fazer essas correções, de fazer essas inserções que ficou faltando dentro do processo de avaliação, e aí a escola nos devolve depois o projeto reestruturado para uma nova reavaliação desse processo. Maravilha, André. Isso é bem interessante, essa fala de André, porque como nós não, assim, a gente fica... Porque geralmente, né, André, chega a inscrição, ela é hoje
começou, divulgou hoje, mas o final já é amanhã. E aí, como é que a gente vai montar um projeto que atenda todos os pré-requisitos? Por isso que sempre é bom a gente já estar com ele construído ali, porque só é adaptar para o edital. O Profim Projetos, ele tem uma portaria específica, né, que é ele tem uma data corte de inserção desses projetos via plataforma, via SIGA, né, SI, que é da unidade escolar, a escola que faz o cadastramento, né, dentro dos viés, e aí a gente recebe esse arquivo, né, no caso, via CI, e a gente baixa e faz a análise junto com o barema que a gente recebe. E aí, dentro do tempo hábil, a gente pode fazer toda a mobilização com as escolas. A gente entende que, às vezes, a demanda, né, da unidade escolar repassar essas informações até quem, de fato, necessita, que são os professores, mas a gente está sempre fazendo essa mobilização para que a notícia e as portarias, elas não cheguem a toque de caixa, né? E aí, quando a gente já tem essa noção de quando vai receber, de quando a gente recebe, então a gente tem esse prazo aí para mobilizar os gestores e esses fazerem com seus pares, que são os professores, que são os mais colaboradores dentro desse projeto, dentro dos projetos, na verdade, né? Que é o olhar deles em relação a essa inserção. Isso mesmo. E a gente ficar atento, né? Sempre acompanhar, gente, o portal da SEDUC. Lá onde eu falei no link que tem documentos, ali eles estão colocando portaria, colocando editais e tal. Iderlânia, que está aqui também pedindo a fala. Obrigadão, André. Pode falar, Iderlânia. Meu amigo Carlos. Beijão. Iderlânia já é assim, olha, Zélia, a Iderlânia já precisa, né? Ela já como é que se diz? Patrimônio cultural da Cienaf. Pronto. Obrigada, gente. Eu agradeço. Eu acho que eu estou participando da Cienarte desde 2014, lembrei agora, desde 2014. Então, assim, é um prazer sempre estar aqui com vocês. É uma troca de conhecimentos perfeita, assim. É algo muito válido para mim, enquanto professora, hoje gestora. E só para ilustrar um pouquinho sobre o Profim Projetos, né? Eu sou gestora do Colégio Estadual Almirante Barroso, né? Participo sempre com projetos, ou orientadora, ou co-orientadora. E sobre o Profim Projetos, o que a nossa escola faz no início do ano letivo, na nossa reunião pedagógica? A gente ilustra que temos o Profim Projetos. Então, passamos para os professores todas as diretrizes, a estrutura do projeto, os projetos selecionados nos anos anteriores, a gente confabula as ideias e eles têm um prazo para entregar os projetos. Então, a gente faz uma pré-avaliação antes, a gente pede dar mais ou menos um mês para eles entregarem o projeto. A equipe pedagógica e eu fazemos a triagem e só assim a gente coloca para a seleção. Porque, como Carlos falou e o professor anterior falou, é muito rápido. Como é via portaria, é rápido. Então, a gente tem que ter algo pré-pronto e que siga o barema que o professor anterior falou. Então, assim, nada melhor que uma comunicação entre a gestão e os professores, porque realmente R$5.000. No meu caso, eu tenho 700 e alguma coisa de alunos, são 2 projetos que a gente dá para desenvolver com R$5.000 durante o ano letivo. Viu? Um prazer colaborar com vocês. Oi, Iderlânia. Iderlânia. E ainda é interessante porque não vai mexer no outro recurso, né, da escola. É um recurso extra. Isso, não mexe no nosso Profim Custeio, que é a base para quê? Material pedagógico, material de limpeza e tudo mais. Já é algo extra. Lógico, a escola pode colaborar além dos 5.000 com material pedagógico. Muito bem, Iderlânia. Obrigado aí pela ilustração. Cheiro! Viu? Tchau. Cheiro! Parabéns, Zélia e Carlinhos. Beijão.
Beijão. Zélia? Valeu, obrigada aí pela fala, André e Delânia. Uma coisa que eu estou lembrando aqui é que tem participantes aqui na nossa conversa, no nosso encontro, que são de escolas municipais. E eu estava conversando um pouquinho com o Lucas. Lucas, para quem não sabe, ele é da equipe Cienat e atualmente está como secretário de Educação lá de Riachão. E eu sei que tem várias pessoas de escolas municipais aqui, e que Lucas, por exemplo, já orientou os gestores de onde pode vir essa fonte para equipes de escolas municipais também conseguirem financiamento para os seus projetos. Então, isso varia bastante de cidade para cidade, mas acho que é importante destacar essa importância do diálogo, como a Delânia falou, conversem com seus gestores, vejam logo as possibilidades, porque aí aumenta a chance de sucesso no projeto, porque projeto sem recurso a gente faz, como aqui na universidade a gente também faz, mas fica mais fácil quando tem um dinheirinho para pagar material de consumo, material permanente, então nem se fala, né? É um sonho. É isso. Verdade. Verdade, Zélia, porque quando a gente olha para... a rede estadual tem esses meios, né, de recursos, e os municípios, né? Uma questão que a gente também precisa começar a burilar em nossos municípios é que o poder executivo, o poder legislativo começa a criar, né, uma política pública de iniciação científica, né, criando bolsas, criando editais para que projetos científicos sejam financiados, enfim, além desse meio que Zélia falou, né? Mas a gente conversar e ir ali plantando aquela sementinha. Então, Zélia, pode passar. Aqui foi a segunda edição, um recorte bem pequeno. Terceira edição, e aqui eu quero destacar o seguinte. Bom, como nós optamos por uma feira municipal, uma feira escolar, né, municipal, a gente precisa dialogar com os professores das redes. Então, nessa foto central, nós estamos participando da reunião pedagógica, né, da jornada pedagógica com os professores da rede municipal. Então, a gente conversa com os professores da rede municipal. Aqui em Monte Alegre tem 2 escolas do estado. A gente vai conversar também com os professores das escolas estaduais, da escola privada, para que todos possam estar, né? É tanto que o ano passado, na terceira edição, nós tivemos pela primeira vez a participação de uma escola da zona rural. Foi muito bacana a presença daquela escola em nossa feira. Aí, aqui na foto do lado esquerdo, nós temos aí a então prefeita fazendo a premiação, porque o município entra com o quê? A gente pede a questão do transporte, que tenha o transporte escolar, né, que às vezes que tem esse cuidado, porque a gente sabe que nos municípios, às vezes, tem muitos problemas com o transporte escolar, e ela dava um valor para a gente premiar. Além porque no regulamento a gente coloca o que a gente pode ofertar aos participantes e aos ganhadores. Então, a gente oferta o certificado. Não, o certificado é para todo mundo, todos os participantes, mas além do certificado, os ganhadores, os que tiverem uma avaliação, os projetos avaliados com uma nota maior, o que é que a gente vai ofertar? Troféu e medalhas. Pronto, troféu e medalhas é o que a gente pode, com o recurso que se tem. Mas aí a prefeitura municipal, ela entra, a então prefeita, ela dava um valor em dinheiro. E esse valor em dinheiro nós dividíamos para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, essa parceria é bacana, né? Porque além da medalha
do troféu tinha um recurso que o professor poderia investir, né? Ele pode investir para a realização, a continuidade do projeto ou a criação de um outro projeto, né? E na outra foto temos a representação dos avaliadores da terceira edição. Então, são, como eu falei, né, professores da universidade, do IFES, profissionais, por exemplo, engenheiros, que trabalham aqui no município, porque tem muitos projetos que voltados à engenharia, né? Avaliadores da Cienarte. Então, a gente tem um corpo de avaliador muito bom mesmo. Pode passar, Zélia. E aí a gente já está pensando na quarta, né? A quarta FESIMAG vai ser dia 30 de maio, então estamos aí, já conversamos com os professores, na jornada pedagógica, trouxe aqui até, né, uma representação, e agora a gente está indo para as escolas, conversar ali no chão da escola, com o professor, com os estudantes. Então, a gente reúne os estudantes, os professores, como eles podem estar criando um projeto, né, a ideia, como amadurecer essa ideia, e aí a gente vai dando esse suporte. E para que a gente chegue às escolas, principalmente as escolas da rede da zona rural, a gente precisa do apoio da prefeitura, né, com o transporte, porque o recurso que a gente tem não dá, não tem como a gente ir, senão vai tirar, né, para a realização da FESIMAG. E aí eu queria pegar aqui um comentário que foi feito pelo professor Edemar, que está nos acompanhando. O professor Edemar é professor do 28 de janeiro, é um parceiro, participa, né, ele é da área de natureza, orienta vários projetos, e ano passado, um dos projetos dele foi, aí, o ano passado a gente, além da Cienarte, a gente teve o credenciamento também para a FECONARTE, que é a Feira do Conhecimento e Arte, realizada em Canidé, no Centro de Excelência Dom Juvencio. Então, algumas credenciais foram dadas para a FECONARTE, e lá na FECONARTE, ele juntamente com sua equipe, né, e o professor Edson também, eles receberam credenciais para participar de feiras internacionais, uma no Paraguai e outra no Peru. Então, vai, né, vão se expandindo, isso é muito interessante, esse movimento, essa sinergia, né? E lembrando que a gente está construindo, né? Construindo uma cultura que não tinha, né? Aqui também o Gabriel está perguntando, a Feira de Ciências Escolares pode chamar outros municípios para participação? Sim, sim. Inclusive, este ano nós estamos pensando não para participar como para ser avaliado, né? Mas sim participar apresentando seus projetos, né? Então, a gente está pensando em chamar outras feiras, né, outros organizadores para trazerem os seus projetos. Mas a nossa, como eu falei, a nossa é bem local, bem raiz, bem Nutella, né, como diz a nossa garotada. Zélia? Sim, em relação ao comentário do Gabriel, inclusive no regulamento de credenciamento para a Cienarte, a gente coloca feiras escolares ou regionais, né? Então, pode ser municipal, pode ser regional. Eu anotei as perguntas aqui, Carlos, para a gente responder verbalmente, porque, inclusive, diz respeito à primeira pergunta, se nós estamos gravando e se vai ser disponibilizado. Sim, nós estamos gravando, o minicurso anterior também foi gravado, e a gente pretende colocar no canal do YouTube da Cienarte. E para o próximo minicurso, que vai ser na próxima semana, a gente já está vendo recursos para ampliar o número de participantes possíveis na sala,
já vimos como fazer isso, então nós fomos pegos de surpresa por um número máximo de participantes permitido na sala para esse minicurso. Aí ontem à tarde precisamos fechar as inscrições, mas para a semana que vem já estamos trabalhando para ampliar essas vagas. Carlos, você permite que eu vá lendo aqui as questões que foram colocadas, porque aí aparece sim. na gravação, enquanto que o chat, se ficar só no chat, não fica registrado, certo? Pode Tudo bem? Pode sim, Zélia. Beleza. Depois, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar da sua fala, aí você já finaliza, certo? Certo. Beleza. Antes de acabar, pessoal, só relembrando que a gente vai ter um momento para foto, então não fujam não, por favor. Vá ajeitando os cabelos aí para poder abrir a câmera. Então, a primeira pergunta foi da professora Késia, né, se essa aula ficaria gravada, e eu já aproveito para dizer que o Adriano, que é pós-doc aqui no nosso grupo de pesquisa, está colaborando conosco, gravando essas aulas, porque não é possível gravar diretamente pelo Google Meet. O Gabriel comenta que, quando ocorreu a feira de ciências da escola dele, foram feitas as salas temáticas, por conta do espaço. E aí eu quero aproveitar a fala do Gabriel, eu acho que ele é de Itabaianinha, sim, que não vai abrir a câmera, não, olha para isso. Aproveitar a fala dele para dizer o seguinte: é importante os coordenadores manter esse vínculo com os ex-alunos que estão na universidade, que podem ser colaboradores nos trabalhos, e podem, inclusive, auxiliar nessa organização da feira. Em geral, são pessoas que têm a boa vontade para colaborar e podem também inspirar os estudantes atuais, mostrando novos horizontes para eles. Eu acho que essa referência é importante a gente manter por perto, que são os ex-alunos, né, Carlos? O que você acha? Sim, eu concordo, Zélia. A Aparecida pergunta quais as etapas de ensino que podem participar da Cienarte, desde o 6º ano do ensino fundamental até o nível médio, até o 3º ano, o último ano do nível médio, ou o ensino técnico, ou educação de jovens adultos, enfim. A Viviane pergunta se, além dos trabalhos realizados em feiras escolares, continua valendo a inscrição individual dos trabalhos, caso a escola não realize feira. Viviane, sim, continua valendo a inscrição individual dos trabalhos, e como o Carlos Alexandre falou, os trabalhos que vão ser indicados pela feira escolar têm que se inscrever também, porque a feira escolar indica para que esse trabalho inscrito ele seja pré-selecionado. Outros trabalhos que não participarem em feira escolar, os trabalhos que participaram da feira escolar, mas não foram credenciados, não receberam credenciamento para a Cienarte, pode inscrever na Cienarte? Pode. Aí vai passar pelo processo normal de pré-seleção, que a gente envia para avaliadores analisarem o resumo e a pontuarem esse resumo, e é baseado nessa pontuação que a gente faz a pré-seleção. O Gabriel pergunta se a escola aderir a fazer o artigo, é possível publicá-lo em algum lugar? Gabriel, existem sim periódicos que fazem esse tipo de publicação. Aqui em Sergipe, tem um periódico ligado à Associação Sergipana de Ciência, que se chama Ciência Plena Jovem. Eu não sei como está a editoração dessa revista, mas a revista existe. Para ser publicado na Feira de Ciência e Cultura, que é a revista da Cienarte, aí tem que passar por todo o processo de seleção da própria Cienarte, tá certo? O Edemar fala, Carlos já comentou que foi beneficiado com o Profim, Carlos já respondeu, já fez esse comentário. A Alice comenta, nosso secretário de Riachão do Dantas nos auxilia e orienta em tudo. Pois é, Alice, vocês ganharam um secretário de Educação e a gente perdeu
a pessoa na equipe que fazia toda a divulgação. Agora estamos apanhando aqui, porque Lucas realmente fazia todas as filmagens, toda a divulgação em redes sociais. Está fazendo falta aqui na equipe Cienat. Continua fazendo parte da equipe, mas esse trabalho específico está com outra pessoa. Gabriel fala, as feiras de ciências escolares podem chamar outros municípios? Carlos Alexandre já respondeu, né? Então, era isso que a gente tinha aqui no chat. Carlos, você quer finalizar a sua fala, então? Sim, Zélia, pode passar aí acho que é o último slide. Bom, então, gente, agradecer a cada pessoa que esteve aqui nesta manhã conosco, né? Desejar aí que vocês tenham um bom desempenho na realização das feiras escolares. Quem ainda não pensou, pense em organizar uma feira escolar na escola, uma feira escolar, né, na instituição em que trabalha, buscando, se no primeiro momento não conseguir fazer ser uma feira municipal, mas que seja, né, feita, né, não deixe de fazer em sua escola. Por quê? Porque nós acabamos oportunizando novos horizontes para os nossos estudantes, certo? E aí pedir a vocês que acessem o site da Cienarte, leiam o regulamento, façam a inscrição para a 15ª edição da Cienarte vai até o dia 24 de junho, né? E quem tem feira aí realizada ou para realizar o credenciamento é até segunda-feira, então vamos ficar ligados, certo? E espero que a gente se encontre na Cienarte, né, Zélia? Na Festa Científica de Sergipe. Muito obrigado, Zélia, muito obrigado. Valeu, muito obrigada, Carlos, e obrigada a todos. Agora eu gostaria que vocês abrissem a câmera, inclusive Cíntia, que falou que não vai abrir, para a gente poder fazer essa foto de todo mundo. Claudinha, tem uma pessoa que está fixada aqui para mim, eu gostaria que você desafixasse Eduardo, eu não sei porque não fui eu. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consegui, foi erro meu mesmo. Pessoal, acontece. Pessoal, abre a câmera, por favor. Quero agradecer a Claudinha, avisar vocês que a Claudinha anotou tudo aí no chat, nome dos inscritos, etc. e tal. Eu estou tentando ampliar aqui a quantidade de pessoas que está aparecendo. Vou botar no máximo. Aí.